Então esse evangelho, o pessoal que está acompanhando pela internet, é só se inscrever lá no canal Transmutação Renato no YouTube, que vai ter nesse evangelho. Hoje já consta um que a gente fez lá em Pindoretama, com a associação do Ritmo de Amor para as mulheres grávidas. Então a gente falou sobre essa questão da germinação da família. E agora a gente vem falar sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Vem a questão do orgulho e da humildade, vem falando da questão nesse ponto da humildade, e na hora do orgulho ele vem falando sobre pobres e ricos, e vem dizendo que, em regra, o rico ele se porta de forma orgulhosa porque ele entende que o que ele conseguiu foi pelo mérito dele. E a partir daí ele vai tecendo considerações. E eu lembrei, ao conversar sobre esse evangelho, né, que eu estou lendo um livro que eu acho muito interessante, que é de um sociólogo. Ele fala, o nome do livro é Povo de Deus. E ele está trazendo um estudo sobre a postura evangélica, né, dos evangélicos, né, entre os históricos, os evangélicos pentecostais e os neopentecostais, e vem falar desse fenômeno na história, da postura e principalmente no Brasil. Um livro muito bom, muito esclarecedor, que não é um livro de religião, é um livro de sociologia feito por um sociólogo, mas é muito interessante para a gente entender a postura, de onde vem, as denominações, da quantidade de igrejas. E eu vi que dentro das reflexões, ele dizendo que o pentecostal, lembrando, né, que o pentecostal tem aquela história de Pentecostes, né, das línguas de fogo, e os homens falavam de línguas, né, línguas diferentes, e o pentecostal ele está explicando que as pessoas no meio do culto, elas falam em línguas, mas o centro da conversa do pentecostal é a conduta moral e aceitar aquela conduta, né? Colocam os pentecostais que nascem lá pelos Estados Unidos, os bairros mais simples dos Estados Unidos, né? E os neopentecostais também nascem lá, só que lá eles, como neopentecostais, têm essa mesma configuração, mas eles entendem que além de você ter uma conduta moral diferente, você, por reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, você também, por mudar de comportamento, por estar ali, você merece a prosperidade. Então ele entende, né, esse sociólogo, que a diferença básica do discurso do pentecostal para o neopentecostal é que você aceita a sua condição como está, mudando a sua conduta moral. E o neopentecostal, ele fala de uma teoria da prosperidade, que em você estando servindo a Deus, Deus vai lhe honrar não só com bens espirituais, né, mas com bens materiais, você tem direito a prosperar. E os outros evangélicos ele coloca como os do tronco histórico, que aí são os batistas, os metodistas, que vêm dessa origem mais ligada ao cunho europeu, desde a reforma protestante do Lutero. Então, esses pentecostais e neopentecostais vêm dessa linha mais americana, dos bairros mais pobres, tem muita canção, muito som, porque os bairros negros norte-americanos têm muito essa cultura afro. Então, pentecostal e neopentecostal é muito ligado, é bem misturado dentro da religião, e tem esse momento de falar em línguas. A Igreja Católica, inclusive, dentro da renovação carismática, se você for para o Shalom, o pessoal fala em línguas, né? E o centro da discussão é essa. O batista, um evangélico histórico, ele diz que ele vai trazer toda uma discussão em cima de uma filosofia de vida aplicada à letra da Bíblia. E o pentecostal e o neopentecostal é a mudança moral, sendo que ele mais ou menos na leitura dele, né, do escritor, ele se conforma e vive bem naquele núcleo dele,
e o outro não. Ele, além disso, ele quer prosperidade material. E o histórico, esses, principalmente os batistas, metodistas e luteranos, por exemplo, eles vêm trazendo uma filosofia toda pautada no texto da Bíblia. Então, quer dizer, nessa linha, nós vamos encontrar que dentro dos evangélicos vai ter uma linha que traz a histórica e a pentecostal. Lembrando que os históricos não têm falar de línguas. Se for na igreja batista, metodista, luterana, eles não fazem isso, porque eles são muito seguindo Paulo, por exemplo. Quem já leu a Bíblia e viu lá em Paulo, Paulo fala, quem quiser falar em línguas, fale lá na sua casa. Porque só pode falar se tiver alguém para traduzir dizendo o que é que você está dizendo. Então, se você for na linha histórica, os históricos, né, batista, metodista, luterano e outros assim, não tem falar em línguas. Tem só aquela reflexão filosófica na igreja. E o pentecostal e o neopentecostal tem. E a diferença está nessa. E por que você está trazendo isso aqui para o evangelho, que está falando de orgulho e na hora que ele fala de rico? Porque você está vendo que na pregação do evangelho, você vai encontrar não uma endemonização da riqueza material. Não. De forma nenhuma. O problema não vai estar na riqueza material. Mesmo para os evangélicos, você está dizendo dentro dessa linha, a discussão não vai centrar, olha, rico é ruim, pobre é bom. Não é. E para o espiritismo também vai ser a mesma linha de raciocínio. O centro da discussão do orgulho e da humildade não é necessariamente ligado à riqueza material ou à pobreza material. Por quê? Porque tem ricos materiais que são extremamente apegados aos bens materiais e são extremamente orgulhosos na sua conduta. Às vezes pessoas que estão drogadictos na rua, todos sujos, sem dente, acabou com tudo. Ali é que você vê o orgulho profundo. Então, a métrica não é a riqueza ou a pobreza material. Você pode trabalhar o evangelho, orgulho e humildade para o rico e para o pobre material. Porque tem rico orgulhoso e tem rico humilde, materialmente falando. E tem pobre miserável, paupérrimo, humilde, espiritualmente falando, pobre, materialmente falando. E tem esse mesmo pobre que ele é orgulhoso. Orgulhoso. Então o centro da discussão, nem no centro espírita, e eu estou colocando esse pouco que a gente tem acompanhado da cultura católica e da cultura evangélica, não é a questão do bem. Não é o que você tem materialmente, mas como você vê e age com relação ao que você tem. Aí é o primeiro ponto. Meu filho, vendo a gente falar muito de negócios, aí ele disse assim, pai, aí perguntando, e sucesso, e dinheiro? Eu disse, não. Ele disse, pai, o senhor é rico? Eu disse, sou. Eu sou rico da graça de Deus. Então, eu vejo, filho, quantas pessoas agora, veja o caso de uma menina que está muito falada agora na grande mídia, né, que ela era uma atriz mirim, que ganhou muito dinheiro, milhões, e os pais dela administravam a fortuna dela, e ela chegou à maioridade e entrou em conflitos profundos com a família, né? Fala-se de casa de 18 milhões, não sei o que e tal. Eu disse, olha aí, filho, ó, necessariamente a riqueza dela vai trazer tristeza? Não. Necessariamente a riqueza dela vai trazer orgulho? Não. Necessariamente a riqueza dela vai trazer felicidade? Também não. Não é a riqueza. Mas muitas vezes a riqueza pode, diante da questão do apego, do deslumbre que as pessoas têm pelos bens materiais, há um teste maior para quem é rico com relação à humildade do que para quem não tem bens materiais.
Mas não quer dizer que o rico necessariamente é orgulhoso. O rico, materialmente falando, é espiritualmente orgulhoso. E o pobre, materialmente, é humilde espiritualmente. Isso não é real. Isso não é real. Mas tem a ver com a compreensão sobre a natureza das coisas. E aí eu, conversando com ele, disse: filho, então tá aí, olha, esse caso de riqueza trouxe, está trazendo dissabores, quer dizer, separou ao invés de estar numa situação melhor. Ao invés de unir a família, separou os pais da filha. Então, sucesso e dinheiro também não quer dizer felicidade. E também não quer dizer que a postura da pessoa vai ser orgulhosa. O que é isso? Tinha um texto do Vitor Hugo que ele dizia que, vez por outra, você tem que pegar seu dinheiro que está na sua frente e dizer assim: você é que é meu, assim, eu não sou eu que sou seu. Quantas pessoas não dizem: minha vida é meu trabalho? Quantas pessoas têm bens e dizem assim: eu vi uma pessoa que ela construiu um prédio e recebe aluguéis. E eu achei interessante assim, quando aquela pessoa olhou e disse assim: a minha vida é esse prédio. Eu digo: vixe, e se esse prédio cair? E se não tiver aluguéis, vai morrer? A vida é mais do que isso. E tem que, às vezes, prestar atenção no que está dizendo. Não, minha vida é muito mais do que isso. Mas eu dizia para o meu filho: você precisa trabalhar. Você precisa compreender a vida, você precisa ver sua vida. Agora, a questão da felicidade, ela não vai ser vista porque você vai ter dinheiro ou porque você não vai ter dinheiro. É importante que você faça a sua parte. Que você haja. Mas não confunda, não generalize, não crie preconceitos. Então, nesse ponto ele disse: filho, eu sou rico, sim, da graça de Deus. Por quê? Quantas pessoas quiseram nascer e não puderam nascer? Falando do plano espiritual. E eu nasci. Quantas pessoas nasceram com defeitos físicos, com problemas psíquicos, nasceram, passaram pouco tempo e desencarnaram? Quanta gente nasceu e viveu com pulmão de aço, morando dentro de um hospital, como foi o caso do Paulinho, que faleceu com 50 e poucos anos. Desde que ele nasceu, vivia dentro de um hospital, lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, porque precisava de um pulmão para respirar. E eu, filho, estou aqui respirando, então eu não posso te dizer que eu não sou rico da graça de Deus. Estou com você, temos nossa família, cada coisa é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Usando aqui o discurso mais conhecido nas igrejas. É claro, se Deus não me dá o suspiro de vida, o que é que eu vou ter? Eu não vou esculhambar os bens materiais, mas eu tenho que reconhecer que antes, a meu ver, Deus me coloca na vida para que eu aprenda e cresça e faça a minha parte. Mas quem me dá os instrumentos é a condição, é o Senhor. A partir desse tipo de reflexão em que eu entendo e valorizo, sem me apegar ao que Deus provê, sendo que Ele provê passando pelo meu trabalho, é como se o meu trabalho fosse a lente, o meu estudo fosse a lente, antes de chegar ao que eu vejo. Que aí, se eu estou com a lente boa, eu posso aumentar, eu posso diminuir, eu posso embaçar. Eu sou essa lente do poder de Deus, eu sou um instrumento. Mas se eu lembro, e eu compreendo isso, que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Já nesse modo de compreender as coisas, que tem uma parte de tudo que acontece que eu não tenho nenhuma governabilidade. Por isso eu tenho encerrado os evangelhos dizendo: Deus, me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Mas, ao mesmo tempo, tenho muita responsabilidade de muitas coisas que eu não só posso, como eu devo mudar, eu devo agir. E aí eu peço:
me dá coragem para que eu modifique o que eu posso modificar. E eu estou mantendo sempre esse diálogo com o Criador. E aí, desse tipo de postura, não precisa querer ser humilde ou não ser humilde. Você naturalmente já se põe aos pés do Mestre. Quer dizer, a humildade não é algo que eu enxergue que seja conquistável. A compreensão da natureza das coisas, a natureza real das coisas, faz com que a gente entenda o tamanho que a gente tem no lugar que a gente está. O que a gente pode fazer e o que a gente tem que aceitar. Então, é interessante. Eu não vou dizer para meu filho que riqueza vai trazer tristeza. E também não posso dizer para ele que riqueza vai trazer felicidade. Eu posso dizer para ele que a atenção plena, observando cada coisa, entendendo a vida como ela é, que tem dor, velhice, doença e morte, coisas passando, as coisas se transformando, a vida em movimento constante, e que nós temos o papel principal de mantermos a nossa mente atenta, a nossa visão compreendendo tudo, nos relacionando honestamente conosco e com Deus, e com tudo ao nosso redor, entendendo o nosso papel em cada coisa que se nos apresenta, tentando fazer o melhor que nós podemos e nos aprimorarmos sempre. Isso é a riqueza. Isso é a riqueza. E naturalmente, quem age assim demonstra uma, entre aspas, aqui talvez a história de pobre de espírito, uma pobreza de espírito, no sentido de não se envaidecer com isso, porque quem se acha rico de espírito é quem acha que já aprendeu. Mas quem entende que só quem sabe, quem já concluiu o processo, é Deus. Nós estamos sempre em um processo infinito de aprendizagem. Só quem se acha orgulhoso é aquele que vai achar que já está curado, e quem acha que está sempre em recuperação, em restauração constante, em aprendizado constante, ele não vai ter esse tipo de postura. E veja, parte dessa compreensão interna. Quantas vezes eu ouvi, e creio que vocês também tenham ouvido pessoas dizer assim: eu já tenho 40 anos, agora eu já posso fazer e dizer o que eu quiser. Quem já viu gente dizendo isso? E quando a idade aumenta, eu já tenho 70 anos, posso falar o que eu quiser. Quem já viu? E quando aumenta a idade, o tanto de dedo que viu aumenta, porque isso aí é orgulho, isso é uma pobreza de espírito, porque aquele ser, porque está com a cara amassada de maracujá, ele está achando que aquilo ali é o quê? Deus. Já aprendi, não tem mais o que aprender. Que conversa. E ali ele começou a morrer materialmente. Mas quando ele entende que as marcas no rosto, a cor do cabelo, representam apenas sinais de que os tempos estão mudando, de que ele está mudando de sala, que ele vai ter novas lições, novos aprendizados, mas que ele não aprendeu, ele ainda está aprendendo. Aí ele se torna o quê? Jovem. Por representar humildade. Aí você lembra do maracujá. Quem é que toma suco de maracujá verde? Vocês já tomaram? Então o maracujá bom de suco é esse, da cara amassada. Ela começa a entender que aquela cara de maracujá, o maracujá bom, ele é
no tempo. Aí ela começa a ver um sentido. O aprendizado agora novo é para fazer uma coisa melhor e diferente. Quando eu era um maracujazinho bem verdinho, né, lá no pé, o pessoal passava e olhava e achava bonito. Olha esse pé de maracujá, cheio de maracujá, olha. Mas não dá para fazer nada com ele verde, só achar bonito. Quer dizer, começou a encontrar um valor diferente no amassado, no amarelado. E se torna útil, porque se torna apto a servir, como por exemplo virar, se transformar. Ao invés de apodrecer no pé, possibilitar se transformar em suco, sorvete, din-din. E aquele amassado que está lá no pé, que acha que já fez o que tinha de fazer, aprendeu o que tinha de aprender, ele vai ficar podre no pé. Ou não? Ele não vai sair dali. Porque ele acha que ele é Deus. Fica mais difícil de compreender assim? Ou dá para compreender essa história do maracujá? O que você quer ser quando você estiver nessa situação? Maduro? É apodrecer no pé ou você prefere se transformar em algo melhor? Ah, mas e se ninguém chegar para me tirar, hein? Eu vou apodrecer no pé. E vai ficar triste por isso? Não. Eu vou me transformar em semente e vou virar um novo pé de maracujá. Ou seja, eu só sou uma passagem. E vou continuar aprendendo. Mas aquele que acha que não vai se transformar, que opta por falar como se já fosse dono da verdade, dona da verdade. Isso é muito além do que essa questão de riqueza material ou pobreza material. É nós nos portarmos na vida como que nós somos, seres em evolução constante e infinita. É a lei do progresso universal. Tentarmos compreender-nos momento a momento, entendermos o que é que Deus está trazendo para nós, o que é que Ele está nos dizendo, o que é que nós vamos fazer com isso. Outro dia eu conversando com uma pessoa que ela estava muito incomodada, e eu sempre tenho falado disso, né? Com a cor dos cabelos, se pinta, se não pinta, e outros assim, eu fui foi pelar, porque pela, né, não gasta mais com corte de cabelo, e ninguém vê o cabelo branco. Tem havido gente, homem que adere assim, né, pela a cabeça. Aí a grande pergunta é, pelar ainda aí é compreender? É uma pergunta que só a pessoa pode saber responder. Você aceita o que você não pode mudar, compreende essa situação, vê o que Deus quer tá te dizendo e o que é que você vai fazer com isso? Qual é a real importância que isso tem? Porque são coisas que a gente diz são na matéria inexoráveis, inafastáveis, dor, velhice, doença e morte. Tudo está se transformando. Por isso, tem muitas formas de riqueza e muitas formas de encarar a riqueza. Assim como quando eu digo para o meu filho que estou encarnado, vivo e tenho um filho e tenho várias situações que dão um certo conforto, eu compreendo que tudo aquilo vai passar. Uma hora meu filho cresce e vai embora, ou ele pode desencarnar antes de mim, ou pode ter uma doença grave.
aquele lá pode se desmanchar, aquele prédio pode cair, enfim. Mas ainda assim a minha vida não é o meu filho, não é a minha casa. Eles fazem parte. Eu sou um ser criado por Deus e tenho que viver tudo que eu preciso viver para aprender a ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém, com ou sem casa, com ou sem filho. Mas se eu tenho uma casa, eu vou cuidar dela. Se eu tenho um filho, eu vou cuidar dele. Essa é a reflexão. Não adianta eu ficar querendo segurar o futuro. Eu não posso mudar o passado. Eu não posso mudar essas questões de dor, velhice, doença e morte. Eu não posso. Mas uma coisa é certa: eu tenho que viver. E tenho que viver bem. E aí vem a questão do desapego. Então, essa reflexão, quando eu comecei vendo essa análise no livro Povo de Deus, falando sobre a constituição das igrejas evangélicas, a postura do modo de comentar o evangelho, eu acho que tudo, uma coisa não exclui a outra. Não exclui a outra. Tenho compreendido que realmente existe Deus. E que Deus não nos dá o que nós queremos, por mais que nós façamos por onde. Deus nos dá o que nós precisamos, para que nós possamos aprender, já que viver é estar em constante aprendizado. E quem vive em constante aprendizado tende a ter uma mente velha ou jovem? Jovem. Não é a cor do cabelo nem as pregas no rosto. A juventude é o modo de compreender as coisas, de manter a mente sempre compreendendo, e a atitude que nós temos quando vivemos assim. E aí nós passamos a nos relacionar melhor conosco mesmos, nos relacionar com as pessoas ao nosso redor, assumimos nosso papel de pai, de mãe, de filho, de companheiro, de amigo, assumimos os nossos trabalhos. Toda vez que vem aquela inquietação de pressa, de querer ver o resultado, a gente lembra que o nosso papel é plantar. Se vai vingar ou não, nosso papel é plantar e cuidar, o resultado é com Deus. Sem pressa e sem pausa. Entrega, confia, aceita e agradece, fazendo a sua parte. Toda hora, sem descanso. O que tem de fazer, faça. Cumpra o seu papel enquanto você pode. Quantas vezes essas pessoas que estão dizendo que já tem tantos anos e já fizeram o que tinha de fazer, já deram o que tinha de dar, mas se a realidade ainda está ali, quantas dessas pessoas não estão abrindo mão de fazer coisas que são ou seriam importantes para elas manterem a mente bem, e estão se entregando à idade física por esse orgulho, por acharem que já bateram com a cabeça no teto, já chegaram lá e estão começando a ser pegos pelo alemão, o Alzheimer. Ah, eu não vou mais fazer o café lá em casa não, já fez muitos anos. Ah, eu não vou mais cuidar não sei de que não. Ah, não vou mais... Tu vai fazer o quê? Que eu vejo essas pessoas fazendo isso com um pedaço, é só dormindo. Quem já viu gente assim? E tu vai fazer o quê, meu Deus? Que graça tem? Não, é só porque eu acho que eu já me garanti já. Tu vai fazer o quê? Tudo. Aí um pega, outro pega, você vai ficando sem atividade,
sem nada, é novela, assistindo besteira, e a cabeça para. Não, eu não tenho mal que aprender, porque eu já aprendi. Aprendeu. Não, eu me formei. Não, eu estudei. Meu filho, aprender é muito mais. Aprender é uma coisa infinita. A postura de orgulho, essa de que a pessoa diz que já aprendeu, que já sabe, que já fez, ela é postura de gente, isso sim, velho, não importa a idade que tenha. E a pessoa envelhece e apodrece no pé. E nem toda fruta que apodrece no pé, a semente vinga, viu? Você me permite um minuto? Claro. Dentro desse assunto. Ó. Aqui, ó. Melhor. Não, aqui, ó. Pode falar. Ó, bota aí na tua roupa mais legal. O Marcos vai falar. Esse é o passeio. É só botar, Marcos, no lugar aí. Esse é o passeio. A gente não vem pra cá para trazer verdades. A gente vem pra cá pra gente exercitar a nossa mente, para a gente passear pela nossa vida, porque às vezes lá fora é só televisão, Instagram, WhatsApp, e a gente está deixando correr a nossa vida, ao invés de estar olhando, tudo porque o orgulho da gente está dizendo para a gente que a gente já aprendeu, a gente tem direito de não fazer nada. Que é isso? Fala que eu te escuto. Renato, pode falar. Olha lá, Marcos ali. aqui no Brasil existe uma coisa que eu não aceito, dentre outras mais. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesses últimos meses é que está sendo jogado fora a experiência dos adultos. Um adulto, quando chega aqui numa empresa aos 60 anos, a primeira coisa que a diretoria da empresa quer fazer é tirá-lo, porque considera o velho. E aí é um se engano. Ali tem uma experiência armazenada na mente dele que dá de 10 a 0 em muitos jovens. Eu não estou menosprezando os jovens. Os jovens estão iniciando uma caminhada e não têm experiência de um idoso. Tudo bem quando o idoso já está totalmente sem condições por causa de uma doença, é admissível. Mas eu vejo muitos idosos aí com toda a competência e estão sendo discriminados, jogados fora do mercado. Então, eu vejo na Europa, eu estive alguns anos atrás, na Itália, na Holanda, e vi idosos de 80 anos, 90 anos, pedalando bicicleta para ir para o seu trabalho. E alegres e satisfeitos, e produzindo muito mais do que um jovem. Então, era essa a minha indignidade aqui com o Brasil em relação a esse assunto. Porque eu vejo um desperdício imenso que eles fazem do ser humano a partir dos 60 anos de idade. Tem empresa que chega nos 50 já quer descartar. Não é isso? Bom, era isso que eu queria falar. Bom, o microfone assim, você não vai ficar fazendo barulho. A minha reflexão muito particular, como eu disse, que eu acho que o exercício aqui é que eu esteja vendo as coisas e vocês entrem comigo no barco, só que o meu barco entra na minha vida e o barco de vocês fica entrando na vida de vocês. Eu tenho compreendido que não adianta eu falar de Brasil, nem de sociedade, nem de Europa, nem comparar. A questão é, de novo, o que é que Deus está me dizendo e o que é que eu vou fazer com isso? Por exemplo, eu encontro uma história
que falava que um homem na cidade, né, era até um prostíbulo. A única coisa que tinha de animado na cidade era um prostíbulo. E o meninozinho cresceu vendo um movimento lá e o sonho dele era trabalhar lá. Então ele ficou por ali e conseguiu ser o porteiro do estabelecimento. E passou muitos anos, nunca estudou, só sendo porteiro. Lá dentro mesmo, vez por outra queimava uma luz, ele ajeitava uma porta, faz tudo lá dentro e porteiro na hora que estava funcionando. Aí mudou a gestão e a gestão nova disse que ia computadorizar tudo, ia botar a internet, e ele disse, eu não sei ler. Ele disse, então infelizmente o senhor não vai poder ficar, porque o senhor não sabe ler, né? O senhor não mexe com internet. E agora? Ele disse, não dá. Ele disse, eu estou velho, Então é o seguinte, vou lhe dar o valor da sua indenização e tudo. Aí ele pensou, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que Deus está te dizendo? O que é que você vai fazer com isso? O que é que eu vou fazer? Aí ele foi para casa, lá nesse interiorzinho. Ele pensou, rapaz, o que eu fazia mais era ajeitar as coisas. Sabe, não, eu vou comprar uma caixa de ferramentas e vou ficar aqui assim, vai que alguém precisa de ajeitar alguma coisa, eu fico sendo serviços gerais aqui desse lugarejo. Aí chegou o vizinho, sabendo que ele tinha essa caixa de ferramenta, foi pedir emprestado umas ferramentas. Ele disse, rapaz, se eu te emprestar, se alguém chegar aqui para um serviço, aí eu não tenho. Aí o vizinho disse assim, rapaz, faz o seguinte, eu te pago pela caixa de ferramenta. Ele disse, mas aí se eu te vender a caixa de ferramenta, se chegar alguém, eu vou fazer o quê? Aí ele disse, pois, que não tinha naquele lugar, não vendia caixa de ferramenta. Ele disse, pois eu te pagar a caixa e a viagem para tu ir buscar outra caixa. Aí ele pensou, rapaz, então eu vou vender caixa de ferramenta. Aí começou a negociar, vender caixa de ferramenta, e levava e voltava. Aí dizem que o negócio lá cresceu e ele se tornou o homem mais rico e mais importante do vilarejo. E um dia, uma coisa que ele não tinha, que era estudo, né? Ele deu de presente para a cidade uma escola completa. E o prefeito convidou ele para vir fazer a inauguração. E na inauguração, falando de tanta prosperidade que esse homem conseguiu, depois de certa idade, aí o prefeito pediu para ele ler a carta, que era o documento, né, de inauguração, antes dele cortar a faixa. Aí ele olhou para o prefeito e disse, agora complicou. Ele disse, por quê? Porque eu não sei ler. Aí o prefeito pegou o microfone e disse, rapaz, olha aí pessoal, um homem desse conseguiu tudo o que ele conseguiu num cantinho desse e não sabe ler. Eu fico pensando, pessoal, o que é que esse homem tinha conseguido se ele soubesse ler. Aí ele pegou o microfone, isso eu sei, ele disse que eu era porteiro do prostíbulo, eu nunca quis sair de lá, nunca, mas não me quiseram. Então eu sempre me pergunto, o que que Deus está te dizendo e o que é que você vai fazer com isso? Porque tem coisas que não são reais. Por exemplo, o geral, não sei o que, sim, mas você encontra gente lá em determinado lugar que é diferente. Por exemplo, eu vi um dos investidores mais conhecidos do mundo, que é um homem que diz que tem um patrimônio pessoal de 100 bilhões de dólares, que é o Warren Buffett, tem 96 anos. E o pessoal assim, morrendo de medo dele morrer, porque o valor é ele, é o modo dele. Todo ano ele faz um seminário e as pessoas disputam para ir. Ele mora no interiorzinho dele, lá em Omaha, nos Estados Unidos. É ele e o Charlie Munger, é outro que é mais velho do que ele, 90 e tanto. Quer dizer, por mais que seja
tem o preconceito, tem isso, mas impressionantemente que tem pessoas que, por mais idosos, conseguiram trabalhar situações, mudar, porque ele um dia foi empregado, um dia foi isso, e fazer outras coisas e são valorizados. Aqui no Brasil dizem que o investidor que tem melhores resultados é o Luiz Bassi. Bassi disse que chegou a ganhar em 2022 1 milhão e 15 mil por dia. E ele tem 84 anos, eu acho. A Aloíse, filha dele, construiu uma empresa toda em cima do método dele. Quer dizer, quando ele vai, as pessoas são desesperadas. Ela lançou o livro com a biografia do Bassi, foi o livro mais vendido agora. E ele tem 80 e tantos anos. Então, sabe, talvez não seja uma análise adequada olhar para o todo. Porque o todo é parte, cada um, não é assim? Deus dá a cada um fardo que ele pode carregar. O que é que Deus está te dizendo? O que é que você pode fazer com isso? Será que talvez também seria o ideal para o idoso um nível de construção em que ele necessite trabalhar braçalmente, às vezes quando ele não pode? Talvez também não seja o adequado. Às vezes ele tem a oportunidade de fazer outras coisas. Eu vi lá em Minas, não sei se você viu outro dia, tinha uma senhora que ela costurava lá com uma amiga dela, e o filho dela era músico, e ela tinha sido doméstica e toda a vida gostou de cantar. Aí o cara começou a ensaiar a música, via ela cantando, começou a botar ela para cantar, aí levou ela para os shows de bar. Ela é idosa, é uma senhora negra, muito bonita, tal. Começou a cantar um maior sucesso lá em Minas Gerais, sucesso depois dos 70. Quer dizer, será que dá para fazer uma análise assim do coletivo como um todo? Às vezes eu questiono isso nas ciências sociais. Porque eu tenho observado isso. Quando a pessoa assume as rédeas da vida dela, Deus não desampara ninguém. Sempre aparece um jeito. Mas aquela coisa, se uma porta se fecha, várias portas se abrem, e eu continuo olhando para a porta fechada, como é que eu vou ver as portas abertas? Sabe, se Deus me diz uma coisa e eu fico brigando com Deus, ao invés de eu procurar entender o que é que eu vou fazer com isso, eu fico refletindo. Tinha uma história, tinha um jumentinho velho, o dono não tinha o que fazer com ele, ele ficou muito velho, ele era muito grato ao jumentinho, e um dia o jumento tinha um buraco grande lá, era uma cacimba, e o jumento caiu dentro da cacimba. E ele tentou tirar, não conseguiu, pensou o quê? Rapaz, o bichinho vai morrer aí preso. Melhor ele morrer. O pessoal não faz isso, né? Quando um cavalo quebra a pata, né? Assim, né? Eles sacrificam. Ele disse, então eu vou fazer o seguinte, eu vou matar, eu enterrar ele vivo. Eu vou jogando terra em cima. E ele aí fica aí, enterrado aí. Só que o jumentinho, diz a história, né? Ele pensou o seguinte, começou a jogar terra nas costas dele, e ele, ao invés dele se deitar e se permitir ser enterrado vivo, cada pasada de areia que jogava nas costas, ele sacudia e caía embaixo. Cada uma caía embaixo. No fim ele estava fora do buraco, ele estava em cima da terra. Mas ele poderia ter observado tudo, se reconectado, compreendido a situação, para morrer ou para viver. Existem muitas formas. Quantas vezes eu fui despedido? Nenhuma vez eu gostei, e eu nem era velho. Será que eu vou dizer, por que eu fui? Tem gente que canta que eu saí, que continua lá.
Quando você está sofrendo com aquele medo de ser despedido, você sente que vai. E você sofrendo porque não queria sair, e hoje eu digo para vocês, eu não quero voltar para nenhum, só a grandeza de Deus. E quantas mais pessoas eu conheço dizendo isso? Que às vezes a gente tinha que ter tomado uma atitude antes e às vezes a gente não quer. E é muito bom transferir a responsabilidade para o outro. Já pensou se o jumento, ao invés de balançar a terra, ele começasse a esculhambar o dono que ele era ruim? Estava enterrado, né? E esculhambar até que a areia enchesse a boca dele. Mas ele não quis tomar esse caminho. Teu irmão, vai que lá no meio do seu amigo, que ele não fez a primeira cena. Mal. Ele aprendeu a fazer o nome dele. E ali começou a ver bicicleta com quem aparecia, achava que interessante, e por ele começou a despertar. Começou a dar bicicleta, sozinho, que só era mato. Ali só era mato e não mais. Se você pensou trator, para ver o que você precisava aprender. Você aprendeu a trabalhar em moto, depois para cá, não sei quem ensinar para os namoradores. Mais uns 30 anos que ele dizia, acabou, não que eu viver, não sei, não sei nada, estão tudo sem injeção eletrônica, vem gente de tudo quanto é sertão, pelo seu nome, para ele lá, com esse corporativo. Ele se sentiu que eu disse que deu uma coisa para gasolina, né, para ser mas o trabalho dele é aquele, ele disse que vai deixar, cria outras coisas. Vou te trazer uma questão. Quantos jovens agora, bem jovens, por causa do álcool e das drogas, estão com aspecto de gente de 100 anos? Quantos vão continuar aí até desencarnar, mas quantos eu conheço, principalmente de ouvir as pessoas, você pode ir como visitante ou ler depoimentos em Narcóticos Anônimos, de gente que reconstruiu a vida, de Alcoólicos Anônimos, gente que era da sarjeta. E que reconstruiu a vida, em que ele não tinha mais nome, que a doença é progressiva, a doença do alcoolismo e da drogadição é progressiva, irreversível, de efeitos fatais, mas que antes de matar ela desmoraliza. Quem é que olha para o cara que ele já foi preso, que ele é drogadicto, que ele não tem mais dente, que dá uma vez uma pessoa dessa? E quantos caras eu conheço que reconstruíram a vida todinha? E ele não dá para fazer uma análise, quando eu jogo assim, mas todo o Brasil, às vezes eu deixo de escutar o que Deus está dizendo, que Ele está dizendo para o Brasil, não, Ele está dizendo é para mim. Uma vez, o Chico Xavier, dizendo que estava a situação, a Joana também falou isso, né, que era com o Divaldo Franco, ele dizendo, poxa Joana, eu estou tão triste, que o Divaldo tem muita coisa de depressão e tal, eu estou tão triste, eu estou assim. Sabe, você manda carta, você manda mensagem para todo mundo, ajuda tanta gente, não manda uma mensagem para mim. Ela disse, meu filho, eu nunca mandei carta para ninguém, quem é que recebe a carta? É você, eu mandei foi para ti. E o Chico, um dia desesperado, falando com o Emmanuel, ele disse, cada pessoa que eu ajudei pelo seu intermédio, a pessoa estava passando pela chuva, eu entreguei uma capa de chuva, eu entreguei uma sombrinha, você tem tudo aquilo, abra a caixa e use. Não precisa de esforço, de briga com a vida, precisa de atenção e compreensão para que a gente entenda o que é que a vida está nos dizendo. Isso é manter uma mente jovem, que faz com que a pessoa assuma a responsabilidade. Se Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio,
Sempre Ele vai estar nos dizendo alguma coisa e sempre a gente vai poder fazer algo a respeito. Às vezes em que eu saí de atividade, eu mudei muitas vezes de profissão para chegar aqui e ainda estou me dispondo a mudar mais. E a velhice para a profissão não é idade, também a gente tem que refletir isso. Quantos jogadores no auge têm 40 anos de idade hoje? Vocês conhecem? Conhece algum? E 40 anos é velho? Então, fica a reflexão para nós. O que Deus está nos dizendo? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver.